Olá, tudo bem? Vamos caminhar em direção aos modelos ARIMA, mas antes disso precisamos fazer uma passagem pelos processos estocásticos e revisar alguns conceitos básicos que vão nos ajudar na identificação dos modelos ARIMA. Portanto, nessa aula vamos falar para você de processos estocásticos, basicamente relembrando os conceitos de estacionariedade e de ergodicidade. Falaremos de estacionariedade forte e estacionariedade fraca, que são condições relativas aos processos estocásticos, e definiremos a função de autocovariância e a função de autocorrelação. Bom, então, no contexto da modelagem ARIMA, esses modelos vão seguir de perto, no nosso contexto, os processos estocásticos. É claro que há diversas maneiras de se modelar um fenômeno, uma série temporal ou um modelo de série temporal. O assunto trazido aí na sua bibliografia é acerca de modelos ARIMAs de Box-Jencks, Bom, então, nesse contexto, vamos tomar um conjunto T, que é um conjunto arbitrário, eu vou chamar de conjunto de índices, E um processo estocástico será uma família de variáveis ZT, isto é, indexadas por esse conjunto T, tal que ZT é uma variável aleatória em cada instante de tempo. Então, esse índice T pode ser um número dentro do conjunto dos números inteiros, ou pode ser também um conjunto dos números reais. Importante saber que para todo T pertencente aí, para todo índice T, ZT é uma variável pertencente aos números reais, é uma variável aleatória que assume um valor real no nosso contexto. Bom, então o conjunto de valores que ZT pode assumir é conhecido como o espaço de estados do processo. T é chamado de espaço paramétrico. Portanto, podemos ter os valores do espaço paramétrico assumindo valores discretos, nos números inteiros, por exemplo, ou assumindo um parâmetro contínuo. Isto é, a indexação de ZT é dado basicamente na reta real. Bom, Z de T pode ser uma variável aleatória discreta ou também uma variável aleatória contínua. Temos então aqui uma ilustração gráfica que nos demonstra aqui uma trajetória do processo estocástico. Note que a cada instante de T, supõe-se que há uma distribuição de probabilidade associada ao fenômeno ou ao estado no instante T. Então veja que à medida que T vai variando no nosso espaço paramétrico, a cada ZT temos então uma característica estocástica, isto é, aleatória, e desejável seria de que conhecêssemos essa distribuição a cada momento, a cada instante T. É claro que um processo estocástico, ou a nossa figura nesse slide, mostra apenas uma trajetória do processo estocástico. Vamos aqui no caderninho. Se nós considerarmos aqui, digamos, um eixo de tempo, Vou fazer aqui um pouquinho maior. Se considerarmos, então, um eixo de tempo e um eixo da nossa variável aleatória Z de T, se tivermos aqui um T1 e aqui um T2, suponhamos aqui, para exemplificar, que estamos observando uma temperatura em um determinado local, ao longo do dia. Portanto,
observado um dia, nós vamos ter então uma trajetória para o processo estocástico, né? Deixa eu terminar aqui na escala do gráfico. Suponha então que temos aqui uma trajetória. Num segundo dia, se anotarmos essas mesmas temperaturas, podemos ter uma outra trajetória para as temperaturas nessa determinada localidade. Bom, e assim sucessivamente, a cada dia, né, podemos ter várias trajetórias para esse fenômeno. Uma série temporal, no contexto que vamos estudar, é uma observação desses caminhos que o processo estocástico pode tomar. Então veja que a cada instante de tempo, o processo assume um determinado estado. Então veja só, é claro que no contexto da estatística, você tem uma realização da série. E para que essa série possa ser útil, né, na modelagem dos processos estocásticos, teremos que fazer algumas suposições básicas a fim de que tenhamos aplicações úteis na modelagem estatística. Isso porque, para o conhecimento teórico completo dessa série, seria exigido então que conhecêssemos as distribuições conjuntas dado então cada intervalo de tempo relacionado aqui a esse fenômeno em estudo. Isto é, deveríamos ser capazes de conhecer, se temos, por exemplo, uma série unidimensional, deveríamos conhecer as características probabilísticas dessa série, né, em cada instante de tempo. Dado então observações bidimensionais, deveríamos ser capazes de conhecer as distribuições bidimensionais dessa série de tempo. E assim sucessivamente. Se tivéssemos N observações de uma série temporal, deveríamos ser capazes de conhecer as distribuições finito-dimensionais para cada uma das séries em estudo. É claro que isso é uma condição teórica muito forte e nos leva diretamente ao conceito de estacionariedade forte, né, que falaremos mais adiante. Isto é, deveríamos ser capazes de conhecer, né, estritamente todas as distribuições finito-dimensionais do fenômeno em estudo, o que é uma condição teórica muito forte. Com isso, na prática, né, apesar de nós observarmos vários caminhos possíveis para um determinado processo estocástico, vamos tomar uma série, né, uma série e considerar que ela tem algumas características especiais, isto é, faremos algumas simplificações para que seja possível a modelagem estatística. Então, basicamente, quando se fala de estacionariedade, nós estamos dizendo que o processo ou a série, né, ela se desenvolve aleatoriamente ao longo de um nível ou de uma média μt. A condição de ergodicidade, né, diz respeito à admissão de que apenas uma realização do processo, o que ocorre na prática, né, apenas uma realização do processo nos é suficiente para obter todas as características estatísticas ou probabilísticas do fenômeno em estudo. Então, na prática, vamos usar simplificações considerando a estacionariedade e a ergodicidade. Com isso, mais uma vez, conforme disse, a estacionariedade forte diz-se que um processo é fortemente estacionário
quando se conhece as funções de distribuição finito-dimensionais. Então, deveríamos ser capazes de conhecer a cada ponto T as probabilidades associadas às distribuições multivariadas desse processo estocástico. Mais uma vez repetindo, isso é uma condição teórica muito forte, né? Estamos supondo que, ao obter uma série no ponto T1, a distribuição D1 seria conhecida. No caso de um vetor bidimensional, teríamos uma distribuição bidimensional associada conhecida e assim sucessivamente até uma distribuição chamada de finito-dimensional, digamos, uma distribuição de ordem n. Bom, então, admite-se ainda que, sob translações do tempo, né, essas distribuições permaneceriam imutáveis, isto é, dado uma janela de tempo, se eu me desloco em outra janela de tempo, as distribuições continuam com as mesmas características estatísticas e probabilísticas. Isto é, basicamente, temos as mesmas distribuições multivariadas. Condição teórica muito forte, muito estrita, daí se tira o conceito de estacionariedade forte, ou processo fortemente estacionário, ou estritamente estacionário. Na prática, o que acontece? Recorremos à estacionariedade fraca. A estacionariedade fraca fará, então, algumas poucas suposições acerca desse processo estocástico, a fim de que usemos as técnicas estatísticas e o estudo estatístico, né, isto é, a investigação estatística, vai mostrar se o processo ou a série temporal é ou não aderente com essas simplificações. Então, falando-se de estacionariedade fraca, diz-se que o processo ZT é estacionário de segunda ordem ou fracamente estacionário quando fazemos algumas poucas suposições. Uma delas é de que a média dessa variável ZT em cada ponto é uma constante, μ, né? E a série ZT tem segundo momento finito, faltou um quadrado aqui, né? Tem o segundo momento finito. Além disso, temos que a função de autocovariância, que será definida pela covariância de ZT1 e ZT2, isto é, a série tomada, né, em dois pontos distintos, a função de autocovariância é uma função que depende apenas da distância dos instantes T1 e T2. Então, definição de estacionariedade fraca frequentemente aparece em concurso público, portanto é muito interessante que o concurseiro leve esses conceitos para o dia da sua prova. Bom, então, para conhecer as propriedades da função de autocovariância, eu trago para vocês uma questão do concurso do IBGE, concurso de 2009, e vamos aqui desenvolver as principais características, né, da distribuição ou da função, né, de autocovariância. Então, considere ZT um processo estacionário. A função de autocovariância, denotada por γk, é definida pela covariância de ZT e de ZT mais k. Então, note que estamos aqui no instante t e no instante t mais k, né? Então, queremos calcular a covariância dessa série ou dessa variável aleatória ZT. Bom, então temos aqui as opções que vai mostrar, que vai trazer algumas propriedades da função de autocovariância. Vamos ver
como cada uma delas se desenvolve. Bom, então veja só, gama K, simplificadamente, né, é dada aqui então pela covariância de ZT e ZT mais K, e por definição a covariância é o produto cruzado, né, de ZT menos a sua média vezes ZT mais K menos a sua média, lembrando que consideramos agora a estacionalidade, esse valor esperado de ZT se torna então conhecido igual a uma constante μ. E sem perda de generalidade, né, nós podemos considerar que essa média é nula e escrever que a função de autocovariância se dá então pelo produto de ZT vezes ZT mais K. Então, frequentemente se recorre a esse artifício, né, sem perda de generalidade, e isso significa exatamente que não importa se esse μ é uma constante qualquer, posso adotá-lo como zero, não modificará as nossas conclusões. Podemos ir no caderninho e calcular a esperança, olha só. Temos então esperança de ZT menos μ, que multiplica ZT mais K menos μ. Desenvolvendo aqui esse produto, vamos ter ZT mais K, ZT e μ, ZT mais K e μ, e o μ ao quadrado. Então, aplicando aqui o valor esperado, vamos ter esse desenvolvimento aqui. Aqui é mais, aqui é menos, esperança, mais o μ ao quadrado, esperança do μ ao quadrado é o próprio μ ao quadrado. Vamos trocar de cor aqui para ver se fica mais organizado. Então, veja só, temos aqui, repetindo, esperança de ZT mais K. Agora, veja que μ é uma constante dentro dessa esperança. Ficaremos, então, μ sai dessa esperança. O que fica ali é a esperança de ZT, que, pela condição de estacionariedade, deve ser igual a μ. Portanto, no final das contas, temos aqui menos μ ao quadrado. Olha só para ficar mais claro, esse μ sai do valor esperado e, por definição, isso aqui é μ. Portanto, temos aqui o μ ao quadrado. Bom, então apenas para mostrar para você que, a despeito de μ ser uma constante, né, ou não, isso aqui vai dar a mesma coisa. Então, veja só, pelo mesmo raciocínio, aqui teremos μ ao quadrado mais μ ao quadrado. Aqui podemos fazer uma simplificação. Podemos fazer uma pequena simplificação. Ficaremos com esperança de ZT mais K menos o μ ao quadrado. Então, não importa se esse μ é um valor constante ou se é um valor igual a zero, esse valor esperado aqui ficará sempre somado dessa constante, que eu posso considerá-la zero apenas para facilitar as nossas contas. Então, é o que fazemos aqui, tomo o μ igual a zero, né, a fim de simplificar as nossas contas. Então, veja só, para k igual a zero, segue-se então que gama de zero, substituindo aqui o k no gama, né, é então a covariância. Quando o k é igual a zero, ficamos com o produto, ou melhor, com a covariância de ZT
e ZT. Por definição, isso aí nada mais é do que o valor do segundo momento de ZT. Como estamos considerando μ igual a zero, né, pela aquela formuleta da variância, acho melhor ir no caderninho, né? Então, estamos considerando o μ igual a zero, temos... Opa! Vou mudar aqui. Considerando, então, que o nosso μ é igual a zero, veja só, a variância de ZT, que é igual a esperança de ZT ao quadrado menos o μ ao quadrado, terá agora esse valor aqui é igual a zero, portanto a variância é o segundo momento da variável ZT. Com isso, temos que a variância de ZT supõe-se então um valor constante, σ2, já que estamos considerando a estacionariedade e, pela estacionariedade, o segundo momento deve ser finito, né? Pela estacionalidade fraca. Portanto, o que nós concluímos? Gama zero é um valor maior do que zero. Bom, veja que, partindo da definição da covariância, ou da função de autocovariância, eu posso então colocar a origem dos tempos em t mais k. Note que ficamos então com essa definição de gama k. Com isso, considero então que isso, pela propriedade da covariância, pode ser permutado, né? E veja que, reescrevendo aqui os índices, veja só, tenho ZT mais K e ZT mais K menos um K. Tomo então esse ZT aqui, ó, qualquer ZT é, na verdade, um ZT mais o K menos o K. É bom só no caderninho mesmo, né? Então, veja só. ZT é igual a um ZT mais um K menos um K. Né? Isso não modifica o índice ali da nossa série temporal. Portanto, conclusão, temos que gama K é igual a gama de menos K. Isso aí, lá no estudo de funções, é conhecido então como função par. Isto é, temos que f de menos x é igual a f de x. Então, isso é uma característica importante, chances são de que isso aí apareça numa prova de concurso. Bem, então, mais uma vez aqui, se olharmos lá nas opções, já podemos partir para o gabarito opção B e seguir adiante nas questões, né? Mas vamos ver aqui uma terceira propriedade da função de autocovariância. Veja que, se eu tenho a esperança de xt mais k mais ou menos um xt, não importa qual o sinal dessa soma ou dessa subtração, o quadrado desse número vai ser sempre uma coisa positiva. Então, podemos desenvolver aqui essa esperança para considerar aquela propriedade da linearidade do valor esperado. Então, veja só, como isso aqui é um valor ao quadrado, esperamos então que isso aqui seja um valor maior ou igual a zero. Isto é, a esperança de uma variável ao quadrado não pode ser um número negativo. Com isso, desenvolvendo aqui pelas propriedades do valor esperado, trabalhando agora com a definição de covariância, olha só. A covariância é a esperança de xt que multiplica xt mais k. Portanto, temos aqui o valor de xt mais k ao quadrado. Já vimos, o segundo momento é finito, já que estamos considerando a média nula, né, para facilitar nossas contas. Isso aqui é o σ2 e esse valor aqui também é o σ2.
Com isso, esse termo central aqui, tirando aqui o 2 para fora do valor esperado, é 2 vezes a autocovariância K. Portanto, veja só. Então, podemos escrever dessa maneira e temos então que mais ou menos o gama K é menos o sigma 2, o que nos dá duas opções. Com isso aí, com esses dois resultados, eu posso escrever que gama K está entre menos sigma 2 e sigma 2. Ou seja, de qualquer forma, o módulo de gama K é menor ou igual a gama zero. Então, temos aí 3 propriedades da função de autocovariância que apareceram, então, aqui na opção B desse concurso para o IBGE, concurso de 2009, já realizado ali no comecinho de 2010, e temos aí, então, as propriedades da função de autocovariância. Desenvolvemos aqui essas propriedades para você. Um outro conceito muito importante e relevante a partir da função de autocovariância é a função de autocorrelação, definida então pela razão da autocovariância, né, de ordem K pela autocovariância de ordem zero. Note então que sendo gama K, né, um valor que pode ser negativo ou positivo, e gama zero, né, só pode ser um valor positivo, a função de autocorrelação terá as mesmas propriedades da função de autocovariância, com uma única exceção. Quando tivermos então K igual a zero, a autocorrelação será um valor igual a 1. Portanto, teremos a autocorrelação variando aí entre em valores decrescentes, né, menores do que 1. Veja então que desenvolvemos aí as propriedades da função de autocovariância e trouxemos para você a definição da função de autocorrelação. Então, nas próximas aulas, vamos atacar os modelos ARIMA e um grande abraço, eu te espero por lá.